Para que todo mundo diga, olha, liberdade, mas aqui, ó, dentro disso aqui, aí é liberdade. Fora disso aqui é o que nós estamos vendo, o ministro Alexandre de Moraes, ó, é liberdade até aqui, ó. Eu digo o que é liberdade para vocês. Você já viu democracia ter tutores? Acho que ficou bastante claro a sua preocupação com a situação terrena. Até mesmo porque, sem a verdadeira liberdade, ninguém pode gozar do livre-arbítrio que Deus dá desde Adão e Eva para escolher o caminho de Cristo ou não. Sem a liberdade verdadeira, a gente não passa de peças de um manipulador e a gente não consegue, de fato, saber escolher, dedicar a vida ao que é bom ou ao que é o mal. Agora, quanto ao Natal, eu falava aqui no começo até de brincadeira, que muita gente acha que é o nascimento de Papai Noel. Depois da Segunda Guerra, e se tem uns registros na França do antropólogo Claude Lévi-Strauss, que ele fala dos registros em jornal das fogueiras dos Papais Noéis, né? Pegavam bonecos de Papai Noel e faziam fogueiras com bonecos de Papai Noel nos átrios das catedrais católicas, porque se dizia que o Papai Noel era um herege se infiltrando nessa data do nascimento de Cristo, então levavam crianças de orfanato, era uma diversão para toda a sociedade francesa ver os bonecos de Papai Noel pegando fogo. E cada vez mais, né, o sentido verdadeiro do Natal, que é essa celebração do nascimento do nosso Redentor, seja para quem é religioso, do nosso Redentor dos pecados, seja para quem não é, daquele que diviniza a nossa condição e nos faz titulares de direitos e garantias fundamentais, vem se desvirtuando. E nesse sentido, eu vou passar para o Cláudio, que ele tem uma pergunta interessante, pastor. Boa noite, pastor Silas. Novamente, né, uma satisfação estar falando com o senhor aqui. Nesse contexto que o Pavinato fez a introdução, me veio à mente a questão de uma luta de 3 séculos, né, até 334 depois de Cristo, que Constantino, imperador romano... não é o Rodrigo. Não é o Rodrigo. Não é o Rodrigo, é o Constantino. É o imperador romano, porque senão eu também não ia pôr muita fé aí. Ele decide trazer os cristãos, né, para dentro do seu governo, praticamente, deixando a liberdade religiosa imperar em Roma. E de lá para cá, pastor, a gente percebe que, por exemplo, para colocar pessoas na rua é muito difícil, as pessoas reclamam, dizem que estão com muito medo. Mas lá na Roma antiga, pagava-se com a vida se fosse descoberto, né? A sua crença fosse descoberta. Como é que o senhor avalia essa evolução ou involução humana, até no sentido do cristianismo, pastor? Uma das coisas mais fenomenais, né? E é tão interessante que, contra fatos no argumento, a história prova. As nações, né? As nações cuja matriz, né? A matriz, protestantismo, certo? O cristianismo, são as nações de maior Estado democrático. Isso é, onde garantias individuais são respeitadas. Porque, na verdade, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é o reino de Deus na terra. É um estilo de vida para ser vivido nos diversos aspectos da vida. Tanto é que o paradigma do mundo ocidental é o cristianismo. Né? A formação da Europa, das Américas, vem do cristianismo. Né? O que nós temos aqui, direitos humanos, proteção à vida, valorização da mulher, da criança e do idoso, é o cristianismo. Então, desculpa, eu estou um pouco alérgico. Então, nós vemos um papel do cristianismo incrível. E quando a gente vai falar da reforma protestante, desculpe, a coisa, de vez em quando eu tenho uma alergia que é terrível. Então,
De vez em quando você vem falar da reforma protestante, aí a coisa fica mais incrível, né? Que a partir da reforma protestante se produz ciência como nunca no mundo. É a reforma protestante que faz o Estado laico, o Estado que não tem religião, mas ele não é laicista, ele não é contra a religião. É uma protestante que faz com que homens de classe baixa conquistem riqueza e poder, né? E vai por aí afora. É a reforma protestante que traz a escola pública. Então, o cristianismo, onde ele impera, respeita minorias. Isso aqui é muito interessante. As nações islâmicas, onde eles imperam, matam cristãos. É proibido abrir igreja, como também no comunismo. Então assim, é aplaudido pela esquerda brasileira a China, que prende pastores, que está jogando pesado em fechamento de igrejas. Eu não quero nem falar da Coreia do Norte, que se for descoberta uma Bíblia na casa de uma pessoa, morre todo mundo. Então, o cristianismo traz a liberdade. Lamentavelmente, nós estamos verificando em partes e em questões do mundo ocidental, onde, né, o respeito às pessoas, o direito das pessoas, deveria de ser uma coisa, uma marca inegociável, estão negando ao próprio princípio de fé que eles dizem que creem. O Brasil é um país cristão, aí eu vou dizer, nós estamos não é evolução, na involução. Nós estamos caminhando para a venezuelização, ou qualquer palavra melhor do que essa, certo? Então, ao invés de mantermos, né, o direito das pessoas vivo, nós estamos, né, criminalizando opinião, né, um verdadeiro estado de exceção. Você não é livre para falar. O cristianismo trouxe essas coisas. Da liberdade de se expressar, da liberdade dos contrários, da liberdade de você dizer, eu não creio em Deus e eu não quero Cristo. Isso é marca onde as nações, onde imperam o cristianismo, é uma marca. Tem gente que não conhece o mundo, né? Não sabe o que acontece fora daqui do seu país, pensa que tudo é igual ao Brasil, né? Você, se chegar aqui, certo? Um líder islâmico, ele abre, né? Ele é para uma mesquita em qualquer lugar do Brasil, por exemplo. Vamos lá, vamos tentar abrir uma na Arábia Saudita, uma igreja evangélica ou católica. Vamos lá tentar, vê se você consegue abrir no Irã. Então aqui está a diferença, e nós não podemos perder isso que o cristianismo trouxe. Então, de um certo aspecto, nós vemos uma decadência desses princípios fundamentais que regem a sociedade do mundo ocidental. E que, se não houvesse o cristianismo no mundo ocidental, isso aqui ia ser uma sociedade de bárbaros. Estou aí e eu achei muito interessante e relevante colocar isso, eu já tinha até separado essa pergunta. O senhor citou a venezuelanização do Brasil, né? A gente está caminhando realmente a passos largos, eu concordo muito com o senhor. E eu tinha separado a seguinte pergunta: qual a sua visão, justamente em relação a, recentemente, né, o ditador venezuelano Maduro ter declarado o Natal? Então, um Natal por decreto, um Natal de ofício. Como é que o senhor, como pastor, enxergou isso? A gente corre o risco de chegar nesse nível aqui no Brasil, pastor? Gente, isso é as coisas das mais absurdas, que só ditadores promovem isso. Se você me perguntar, eu acredito em qualquer coisa que pode acontecer aqui, diante de tudo que nós estamos vendo. Quer dizer assim, não é possível, não, isso não, agora não vai acontecer, não. Nós estamos vendo as aberrações, certo? Constituição ser rasgada, leis ordinárias serem rasgadas, não estão nem aí, né? É como aí o Pavinato, né, me dizendo, porque eu de direito não entendo nada, eu sou leigo em direito, então eu busco informações, né? Aí o Pavinato falando do professor de Alexandre de Moraes, né, o último catedrático da USP, né, o maior constitucionalista. Aí, o Gonçalves Filho, tô certo o nome, Pavinato? Filho, Ferreira Filho, exatamente. Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Aí, o que ele diz?
Nós estamos vivendo o quê? Uma juristocracia. Juristocracia. E não uma democracia. Que não é juristocracia, pode ser tudo menos democracia. Palavras do maior constitucionalista vivo. Então, o maior professor de Alexandre de Moraes. Diga-se aqui que é importante falar. O que você espera? O que nós podemos esperar? Por isso que em vários vídeos que eu faço, eu deixo sempre uma palavra no final. Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua justiça e teu juízo. Deus, tenha misericórdia do Brasil, porque a gente só tem que apelar para Deus. Porque apelar para os homens, gente que se diz cristão, e o que nós estamos vendo acontecer, pessoas inocentes. Meu Deus do céu, eu fico assim olhando e digo, meu Deus, será que a sociedade brasileira, a imprensa, a esquerda fez pior? Gente ferida. 2014, eles tentaram invadir o STF. 30 policiais feridos, 8 em estado grave, manifestantes feridos. Ninguém nunca disse que era golpe. Dona de casa. Gente, olha isso aqui. Eu esqueci o nome do camarada. Um camarada que nem estava em Brasília, tá? Mas ele pegou as imagens de Brasília e falou, olha aí o que está acontecendo, e pá, 14 anos de cadeia. Foi buscado em casa. Então, o que você espera? Esperar o quê? Esperar de um Senado, desculpa a expressão nesse dia de Natal, mas eu não vou de rabiola presa, vou melhorar a palavra, né? Que devem, a maioria, e que tem medo? Então, eu só posso apelar para Deus, né? Você dizer o que o cara fez na Venezuela, o que podem fazer aqui, não é surpresa para mim nada. Olha, pastor, a gente sabe que o Estado laico, né, na sua resposta anterior, você citou a questão da laicidade e muito bem colocou em oposição ao laicismo. Não é um Estado contra a religião, mas é um Estado que ele abriga, né, toda forma de religiosidade ou ausência de religiosidade. Laico é ter, não ter, mudar, deixar de ter ou passar a ter uma religião. E nesse Estado laico, portanto, nós podemos crer na virgindade de Maria ou não. Nós podemos crer no mistério da Santíssima Trindade ou não. Mas no nosso Estado laico a gente não pode duvidar de urna eletrônica ou da lisura do processo eleitoral. Pastor, acho que a gente está chegando num ponto em que é possível que se diga que a Bíblia é inconstitucional? Amigo, nós estamos rumando para esse negócio. A esquerda... Ei, rapaz, eu tenho um embate com esses caras tem 30 anos, tá? Agora que a mídia e tal, há 30 anos os embates. A esquerda já falou de censurar textos da Bíblia. Sabe? Esquerdopatas aí falam e criticam em universidades. Você vê o nível da brincadeira. Você falou muito bem. Se alguém quiser adorar uma cadeira, nós somos os adoradores das cadeiras. O problema é seu. Adora o que você quer. Ainda vou dizer mais, Pavinato. Quer falar mal do cristianismo? É um direito seu. Sabe? Eu não fico ofendido. Sabe por que eu não fico ofendido? Porque se eu creio que o meu Cristo é vivo, ele sabe se defender mais do que qualquer defesa que eu possa colocar. Então, quando alguém vem me ofender, não, vamos calar esse cara aí porque ele está falando contra o cristianismo. Não, fale, meu filho. Isso é a beleza da liberdade de expressão. Liberdade de expressão para todo mundo falar uma mesma coisa é ditadura da opinião, a ditadura do falso consenso. Isso não é liberdade. Para que todo mundo diga, olha, liberdade, mas aqui, ó, dentro disso aqui, aí é liberdade. Fora disso aqui é o que nós estamos vendo, o ministro Alexandre de Moraes, ó, é liberdade até aqui, ó. Eu digo o que é liberdade para vocês. Você já viu democracia ter tutores? Você já viu uma democracia ter gente para dizer o que um povo pode ou não falar? Amigo, Pavinato, eu não duvido de mais nada do que pode acontecer, das aberrações que estamos assistindo. Não dá mesmo, não dá mesmo. E mudando um pouco do foco, né?
teológico dessa. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.